Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Hoje é culto dos pais, tá certo? Fazer como o Rivaldo disse, seu testemunho comovente. Mas eu também sou muito grato ao meu pai. A gente não tem a questão de uma convivência, né? Porque são pais separados, mas eu tenho muita admiração e também muito respeito, tá certo? Para o meu pai. Minha mãe, durante muito tempo, ela foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Então eu também sou muito grato a ela. Foi tão tal que eu até falei: Feliz Dia dos Pais, mãe. Porque eu sei o quanto ela tem batalhado, eu sei o quanto ela lutou para poder substituir esse lado. Não vou dizer que eu tenha necessidade em questão do pai, porque graças a Deus, o próprio Deus, ele supriu todas as necessidades, até mesmo a necessidade de ter a questão do pai presente do meu lado. Então eu tenho várias referências de homens de fé, tenho várias referências tanto dentro da igreja quanto em questão do ensinamento, tenho referências de pastores, e por isso que eu me formei hoje na questão do homem que eu sou, e também na questão daquilo que eu professo, da fé que eu professo. Então eu sou muito grato a todos os homens de fé e também ao meu pai. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos ler agora o versículo, Gênesis capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, o seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitará na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ele concebeu. E vendo ela que conceberá, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, Eis que tua serva está na mão, fazei-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor acabou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte de caminho de sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilhar-te a ela debaixo de sua mão. E disse mais uma vez ao anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa, que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás, e serás chamado o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será o homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e o habitará diante da face os seus olhos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ele se chamava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu para aquele que me vê? Por isso me chama aquele poço de Laai-Roi, que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o seu nome, que tivera de Agar, o nome do menino Ismael.
E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez, te agradecendo por tudo, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem falado, Deus, sobre toda maneira, de todas as formas, desde o início do culto, até mesmo com as oportunidades, Pai. Mas agora nosso coração está disposto a ouvir a Tua voz. Nosso coração está disposto a escutar os Teus ensinamentos. Então, Pai, fala o nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. É assim que todos nós te agradecemos por tudo. E todos dizem... Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Então, hoje é culto dos pais. Então eu vou falar exatamente sobre isso, um tema voltado também para os pais. E não vai ser apenas direcionado para os pais, mas também direcionado à família. Porque quando a gente vai falar sobre pai, nós lembramos logo de decisão. Nós lembramos logo de palavras finais. Porque querendo ou não, certo? Dentro da casa existe sempre um homem a qual vai reger todas as regras, assim quando o homem é casado, tá certo? Então, todas as vezes que a gente for lembrar do nome pai, a gente vai lembrar sempre disso, da providência, ou então até mesmo de palavras finais, tá certo? Então aqui nós temos duas histórias. Nós temos uma história que tem um contexto, a qual foi para um lado que não deveria ter ido, certo? Nós temos aqui Abrão e Sarai. Por que Abrão e Sarai? Porque Abrão, o Senhor, ele tinha concedido para ele, tinha professado para ele que ele teria filhos e multiplicaria, mas não tinha chegado o momento. Porém, o que Abrão e Sarai estavam com medo é porque a idade estava se avançando demais e a promessa não se cumpria. Então, aqui o nome, a Bíblia, se caso você for ler depois que Isaac nasceu, depois de tudo isso, ele vai ser chamado de Abraão e de Sara. Não é porque a Bíblia está entrando em contradição, mas é porque existe um antes e depois da promessa. Existe um antes de Abrão, quando ouvia a voz do Senhor, quando decidiu esperar diante da presença do Senhor. E existe o Abraão, que é promessa cumprida, depois que ele decidiu esperar diante do Senhor. E é diante daqui que eu queria aplicar na vida de vocês. Primeiramente, porque nós tendemos na nossa trajetória toda por completo, nós tendemos a não esperar o tempo do Senhor. E aqui está a principal causa de você não conquistar a sua promessa. É porque você não esperou. Lembra que eu estava falando o seguinte no culto passado, que existe correntes que é você que agrava. E decisões é uma delas. É você que decide ficar de alguma forma. É você que decide não esperar no Senhor. É você que decide não educar os filhos. É você que decide sim ou não mostrar qual é o caminho que deve andar. É você. No nosso dia a dia, a questão de esperar no Senhor se tornou cada vez mais difícil. Porque esperar do Senhor demanda tempo, dedicação, oração, jejum. Se dedicar no Senhor, esperar no Senhor, tem que demandar tempo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, é tempo. Tempo dedicado. Então, a promessa foi lançada. Abrão, ele tinha uma promessa. Sarai também tinha uma promessa. Mas demorou muito. Aqui no capítulo 16, no versículo 1, ele disse assim: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entre, pois, e toma a minha serva. Por isso que eu queria falar para você, principalmente, a questão do tempo.
Abraão aqui, ele poderia muito bem se posicionar diante de Sarai e dizer assim: mas nós temos que esperar no Senhor, mas nós temos principalmente de orar diante do Senhor, porque nós temos que crer principalmente no Deus da providência. Nós temos que crer que Deus, ele pode fazer inúmeras coisas, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Então aqui nós temos um posicionamento, e infelizmente, como homem da casa, o posicionamento não é de Abraão. Talvez no capítulo 17, ali sim poderia vir já o que veio versículos depois. Poderia ser que o Senhor olhasse para Abraão e disse assim: olha, Abraão, você vai conceder o filho, então isso tudo, o nome dele vai ser Ismael, vai ser bravo, e o seu nome também vai ser mudado. Mas e por quê? E por que com Ismael não mudou o nome de Abraão e com Isaac sim? Porque Ismael, ele não foi filho da promessa, ele foi filho principalmente da questão do não esperar. Por isso que, às vezes, quando você tem uma promessa na mão e você quer que essa promessa aconteça o mais rápido possível, você programa tudo para que seja o mais rápido possível. O Senhor, ele tem preparado mesas boas para você. O Senhor, ele tem preparado ótimas mesas, ótimos banquetes. Mas a única coisa que você quer: Senhor, mas se vir resto eu aceito. Senhor, mas se vir qualquer coisa eu aceito. Senhor, está demorando tanto que se vir resto eu estou aceitando. E diante do Senhor, a Bíblia não foi feita para poder dar aos escolhidos os restos, as coisas que sobram, ou então as coisas de qualquer jeito. Não foi desse jeito, é o melhor da terra. Mas para você desfrutar do melhor da terra, tem que demandar tempo. Tempo e dedicação. Eu vou falar direto essa palavra: tempo e dedicação. Sabe por quê? Porque vocês têm que colocar na mente: não é de qualquer jeito que você vai conseguir alguma coisa. Se você tem um grande sonho diante da sua vida, não é de qualquer jeito. Nem na vida pessoal que você vive é de qualquer jeito que você consegue, ainda mais no reino espiritual. Se você quiser uma vida bem sucedida, se você quiser ganhar bem, você tem que demandar tempo, trabalho, tem que se dedicar, tem que acordar cedo, tem que meter cara a tapa, tem que escutar os não, tem que sair crescendo. É desse jeito que você consegue. No reino do Senhor não é diferente. Tem que jejuar, tem que orar, tem que demandar tempo diante do Senhor. Mas sabe o que acontece? Um dos exemplos que nós temos aqui diante da história é porque tempo cansa demais. Então Sarai, ela ficava todos os dias, conjectura, ela ficava todos os dias pensando: mas eu tenho que dar um fruto, eu tenho que gerar alguma coisa, eu tenho que gerar um fruto, eu tenho que gerar um fruto, eu tenho que gerar um fruto. Além, não era para ela ficar pensando isso, era para ela ficar pensando: não, Deus vai fazer gerar o fruto, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não sei como, mas Ele vai cumprir. Eu sei que as horas estão avançadas, a idade está avançada, mas Deus vai cumprir. Então eu não sei como é que está a sua intimidade diante do Senhor. Eu não sei qual foi a promessa que foi lançada para você. Mas de uma coisa eu sei: que Deus vai cumprir. Porque a única coisa que nós temos que saber é o seguinte: Deus, Ele não é um Deus que trabalha com o nosso tempo. Deus, Ele é um Deus que trabalha com o tempo dEle. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Então, deixa eu falar para vocês, enquanto pais, vamos voltar aqui. Quando a gente estava diante das intercessões por completo, a gente falou sobre isso. Um dos principais pontos na questão de ser esposo é providência e segurança diante da casa. Quem está aqui nos homens vai lembrar disso. Providência e segurança diante da casa.
Providência na questão de você lutar, conseguir alguma coisa para dentro de casa, e segurança, a questão principalmente da educação dentro de casa. Aqui, diante daqui, Abrão, ele tinha um poder muito grande de falar para Sarai que não precisava se juntar a Agar, ele não precisava deixar Sarai de lado. E depois a própria Sarai, ela olha a decisão que ela tomou e vê que estava errado, mas agora já era tarde demais. Para não prolongar, deixa eu falar um negócio para você. Diante do resultado por completo, o que foi que aconteceu diante disso tudo? Principalmente na questão do casamento entre Abrão e Sarai. Então começou a ter divergência, porque Sarai achava que Abrão dedicava tempo demais a Agar, porque Agar era a que frutificou, a que deu a questão de Ismael. Mas a decisão foi dela. A decisão foi dela. O Senhor também deu promessa a Agar, porque Agar, ela entrou na história como suporte. Agar era para ser a pessoa que dava suporte a Sarai. Agar era para ser aquela pessoa a qual estava lá para poder dar suporte a ela. E não era para permanecer, não era para entrar dentro da história. Não foi Agar que se meteu diante do casamento, não foi ela que falou que queria entrar dentro do casamento, mas foi a própria Sarai que disse: eu não vou dar mais fruto. Quando ela diz isso, ela fala para Abraão o seguinte: eu não acredito na promessa do Senhor. Durante do nosso meio de cristão, nós sempre tendemos a querer pegar atalhos. Sabe como é isso? Às vezes você vem muitas das vezes à igreja, principalmente porque você quer alguma coisa. O vir ao culto deixou de ser algo que venha para adorar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência, é o Deus que pode todas as coisas, para ser aquele Deus que provê de acordo com a minha necessidade. Eu quero que a minha família seja liberta, então eu vou para os cultos, e depois que a família for liberta, e aí, como é que vai ficar a sua adoração? E depois que você conseguir tal coisa, e aí, como é que vai ficar a sua adoração? Isso tudo era para ser resultado. Você vem aos cultos porque vem servir ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que pode todas as coisas, e a libertação da sua família é resultado da sua adoração, é resultado da sua oração. O libertar a sua casa é resultado, não é troca. Então, Sarai aqui, ela fez uma troca. Eu tenho uma promessa, não consegui, então toma Agar, porque assim a promessa vai vir, vai ser mais rápido. Uma troca. E não é bem desse jeito. Então, diante da promessa do Senhor, é espera, é dedicação. Jesus, ele não disse que o reino do Senhor seria o mais fácil possível. Não, é tomado à força. Não é de qualquer jeito, é tomado à força. Você quer cantar? Então ore mais, busque mais, porque o cantar é tomado à força. Você quer pregar? Então procure mais ao Senhor, busque mais ao Senhor. Sabe por quê? Porque até isso é tomado à força. Não é atalhos. O Senhor, ele não aceita atalhos. Por isso que a promessa não foi para Agar, a promessa não foi para Abrão, a promessa não foi para Sarai, a promessa foi para Ismael. O anjo, quando ele chega, fala assim: você vai colocar o nome dele de Ismael, ele vai se multiplicar, eu darei gerações. Mas não foi para Agar, foi para Ismael. Então, nem sempre os atalhos vai ser a melhor chance. Pais, preste bem atenção o jeito que vocês estão educando os seus filhos. Até porque o mundo está aí cheio de atalhos. Porém,
Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia é bem clara diante do nosso dia a dia. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando estiver grande, moço ou adulto, ele não irá se desviar. Então, pai, se posicione diante da sua casa. Coloque a ordem diante da sua casa. Assuma o seu papel de pai, o seu papel de esposo. Mãe, também eduque o seu filho. Seja sábia diante da sua casa. Porque foi isso que aconteceu quando Sarai, ela resolveu tudo. Ela decidiu fazer tudo. Ela deu atalhos, mas Abraão, ele tinha a opção de escolher ou não. Ele escolheu, mas a decisão não veio dele. Então deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sei que está um culto festivo, e sei também que é uma palavra um pouco dura, mas quando é o Senhor que dá o filho a Abraão e a Sara, o Senhor manda que Agar saia do seu local e vá para outro local, porque não dá certo ficar o filho de Agar e o filho de Sara juntos. Então manda para o deserto. O Senhor deu total providência para Ismael. Por isso que quando ela chega no deserto, coloca a criança embaixo do arbusto, vê que não tem nenhuma comida, começa a se distanciar da criança e começa a chorar, porque para ela acreditava que ela iria morrer, ela e a criança. O anjo chegou para ela e disse assim: não tema, Agar, porque eu escutei o choro da criança. Então, a pergunta que eu tenho para você é: como é que você está se posicionando diante da sua história? Diante do reino espiritual, como é que você está se posicionando? Pais, diante da sua casa, como é que você está se posicionando? Sabe por quê? Porque se caso você não se posicionar como você deveria se posicionar, o mundo vai sempre crescer do mesmo jeito que está. O filho não é mais filho, o filho agora é filho e pai ao mesmo tempo. Do jeito que você está vivendo, o filho, ele não consegue mais obedecer o pai, porque o pai não tem autoridade. Não consegue obedecer a mãe, porque a mãe não tem autoridade. E vai seguir dessa mesma forma. Por isso, igreja, desperta. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Ele deve ser referência. Referência. Quem estava na intercessão sabe que eu falei o seguinte: eu tenho medo de ser pai, por conta disso, por conta do mundo. Pasmem, deixa eu falar um negócio para vocês que eu fiquei surpreso. Agora, diante de tudo, certo, que está acontecendo, até os próprios livros didáticos têm que ser modificados de acordo com a realidade. Então, tem uma ilustração que fala: e aí, qual é o caminho que você deve seguir? E a criança, ela deve optar pela realidade que ela acha que tem e a realidade que ela deve seguir. Mas, gente, não é a escola que está principalmente como primórdio para dar educação. A gente fala isso dentro da sala de aula. Nós não estamos aqui para educar. Vocês têm que ser educados em casa. Vocês estão aqui para aprender. É aprender tudo o que vocês não sabem diante de matéria. Mas os princípios têm que vir de casa. É de casa que tem que vir os princípios. É de casa que tem que vir os costumes. É de casa que tem que vir a educação. É de casa que tem que vir toda a referência. E aí eu quero deixar uma reflexão para vocês. Se você tivesse um filho hoje, ou então se alguém perguntasse qual é a característica do seu pai, e aí? O que é que o filho iria falar? Será que é pontos positivos ou pontos negativos? Então, mais uma vez, se posicione. Então, eu vim falar sobre posicionamento e escolha. O ato de se posicionar é seu ou não.
O ato de Abraão para se posicionar foi dele, ele recuou. A primeira vez ele recuou. Talvez pelo fato da vulnerabilidade que ele estava diante do casamento. E realmente entendendo a situação dela. Mas independente de qualquer coisa, ele era para se posicionar. Sabe por que eu falei que não era para tomar esse caminho? Porque o filho da promessa sempre foi Isaac. O filho da promessa sempre foi o outro, e não Ismael. Então, se posicione. Pais, se posicione. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Desde já. Amém. Eu queria saber o seguinte. Diante da palavra, queria saber se existe alguém que quer aceitar o Senhor Jesus de todo o coração. Queria saber se tem alguém que, se por um acaso se separou ou então se distanciou diante da presença do Senhor, mas hoje quer voltar. Se existe, eu queria que você levantasse sua mão, que nós iremos orar por você. Mais uma vez. Pode vir. Mais alguém hoje quer dizer o seguinte: eu quero voltar para os caminhos do Senhor, ou então eu quero aceitar o Senhor Jesus de todo o coração. O Senhor está aqui, disposto a lhe receber. Mais uma vez, se existir alguém, pode levantar a sua mão. Amém. Eu vou dar essa honra para Rivaldo. Amém. Para quem não sabe, essa aqui é tia, irmã e madrinha. Eu vou falar, Yara, aí você repete comigo, tá bom? Senhor Jesus, toma esse povo como testemunha da minha conversão. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te entrego minha casa, meu casamento e minha família nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, amém? Vamos orar por ela. Fique de pé. O Ministério do Louvor já pode fazer o fundo se quiser. Fique de pé nessa noite. Érica, faz essa oração. Querido e amado Deus, Jesus, te apresentamos a vida de Uiara em tuas mãos, que neste momento, ó Pai, veio aqui na frente e te aceitou como um único e suficiente Salvador. Queremos te pedir, ó Pai, que neste momento o Senhor possa estar repreendendo toda ação do maligno, Pai, que tem sido trabalhado sobre a vida da tua filha, que venha bater em retirada, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando a tua filha, derramando sabedoria, derramando graça, Pai, que ela possa ser direcionada pelo teu Santo Espírito, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre as filhas de Uiara, sobre o casamento de Uiara, sobre a família de Uiara, e que o Senhor possa estar ajudando a tua filha nesta caminhada. Revela aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, repreenda toda ação do maligno, e é assim que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E você diz: Está feito, amém. Aplauda mais forte o Senhor. Eu queria agora chamar aqui na frente todos os pais, para nós orarmos por você, rapidinho. Vem aqui na frente todos os pais. Os filhos também, por favor, fica do lado do pai. Saia do seu lugar. Os filhos também, fique do lado. Nós queremos orar por vocês. Pode deixar aqui aceso, que você que está nos assistindo de casa, presente a sua família no altar do Senhor, amém? Eu quero convidar a missionária Fabiana, porque a minha voz já não aguenta mais, foi-se embora. Está abençoando os pais, abençoando as famílias. Os filhos, por favor, se vocês puderem, se junta aí com seu pai, agarra aí o velho, se não for velho, novo, do lado dele, em nome de Jesus. Amém, igreja. Pai é uma palavra muito forte, né? Um guerreiro, que ele já falei em seguida, é um braço forte na família, onde sustenta a casa,
é o alicerce da casa, né? Então que você diga ao seu pai que te ama. Diga assim: Pai, eu te amo. É muito bom a gente se declarar ao nosso pai, porque é uma alegria a gente estar com o nosso pai aqui hoje, porque muitos não têm o seu pai do seu lado, e você está com o seu pai do seu lado. Então eu queria que os filhos olhassem para o seu pai e dissessem assim: Pai, eu te amo. Amém? Diga: Pai, eu te amo, porque é um momento único entre você e seu pai. Às vezes você vê o seu pai com uma figura dura, um braço firme, mas o seu pai, ele tem um coração aquebrantado quando se fala do amor de filho. Ele pode ser duro, mas o coração dele é amolecido quando se fala do filho. Amém? Senhor Deus e Pai, agora eu quero te apresentar esses pais que estão diante do teu altar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cada vez mais dar capacidade, dar saúde, para que eles venham, Pai, cada vez mais ser guerreiro da sua casa, do seu lar. Que ele venha ser um esposo dedicado, um pai dedicado, Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles venham mais dizer eu te amo para os seus filhos, porque é muito difícil para o pai dizer eu te amo, mas o Senhor sabe que o coração de cada um desses pais que estão aqui diante do seu altar, Pai, o amor grandioso que tem pelos seus filhos, o quanto ele batalha, o quanto ele persevera, o quanto eles oram, Senhor. É tão difícil, ó Pai, às vezes a gente vê o nosso pai de joelho orando, mas eles estão ali caladinho orando, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida deles, que o Senhor venha abençoar a vida dos filhos, porque eles pensam mais nos filhos, Pai, do que em próprio eles, Senhor. E que o Senhor venha abençoar as mães também, que são pais e mãe, e também que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles pais, Senhor, oh Deus da glória, que também não está com seu pai agora do seu lado. Que o Senhor venha abençoar também, Senhor, os filhos que querem, Pai, abraçar o seu pai, mas não estão aqui. Quando eu desejaria, Senhor, que o meu pai estivesse aqui comigo, que ele viesse te aceitar, Deus, mas eu sei que a tua promessa é fiel para ser cumprida, não só na minha vida, mas na vida de cada um dos filhos que busca pelos seus pais, cada um dos filhos que ora pelo seu pai, quando sai de madrugada, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um desses pais que sai de madrugada para lutar, para batalhar pelo pão de cada dia. Que o Senhor venha dar mais força, que o Senhor venha dar mais saúde, mais vigor, Senhor. E assim eu oro e entrego cada um desses homens em tuas mãos. E você diga: fica aí, Gabriel. Prepara a câmera. Nós vamos desejar feliz Dia dos Pais. No 3. Todo mundo junto, tá bom? Todo mundo vai levantar assim a mão bem alto e vai dizer feliz Dia dos Pais no 3. Cadê a outra câmera? A outra lá, ao vivo. Tá, vou esperar, calma. Quando terminar o culto, tirem foto lá no painel ali. Marquem a igreja no Instagram. E se sentem para vocês comerem, que as meninas vão servir, tá bom? Já aí, tá no ponto? Aqui, ser baixinho é outro nível, né? Bora, Jardiel e Érica. Tá ok? Tá em ordem aí já? Que mistério é esse, hein? Vai botar aqui, é? Vou cantar um pedacinho da música. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos, Deus, podem se frustrar. Nenhum dos teus planos não podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, ou a terra pode se abalar, mas os planos de Deus
Todo mundo vai levantar a mão, bem bonito, e vai dizer Feliz Dia dos Pais. Tá bom? 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Dia dos Pais! Dê mais um abraço aí no seu pai. Deseje mais um ano na presença de Deus. Que Deus abençoe você. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vamos encerrar? Pai, muito obrigado por mais um culto. Leva o teu povo para casa, seguro, Senhor, protegido de acidente, de assalto, de tudo aquilo que seja de empecilho contra a paz do teu povo. Que ao chegar em casa o teu povo possa encontrar tudo em paz, deitar em paz, dormir em paz e acordar em paz para mais uma semana na tua presença. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Você diz: coxa com as mãos. Lembra de tirar foto lá, postar, marcar a igreja. E lembra também de comer um pedacinho de bolo. Vocês vão servir, né? Aí você senta que as meninas vão servir. 9 horas e 15 minutos. Toda vez que tem uma festa, a gente sempre passa 15 minutos, tá bom? Geralmente termina de 9, mas como é culto especial, tem muita apresentação, tá certo? Coxa com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. Você diz: tchau, até o próximo culto, se Deus nos permitir.